Então, meus fofuchos, tudo bom? Voltamos, né, para a nossa segunda videoaula semanal, tá certo? Vamos seguir? Para isso, vamos abrir o nosso livro, né, da página 60 à página 62. Vamos falar do ciclo da água na natureza. Vamos ver como é que ele acontece. Vocês lembram, né, que no final da primeira videoaula, nós falávamos sobre as mudanças de estado físico da água. Então, relembrem, né, nesse último parágrafo. Você sabia que a água que já foi bebida por um animal e incorporada no corpo pode, no futuro, fazer parte de um rio ou das nuvens? Ou que a água que está no mar pode, em outro momento, chegar ao topo das montanhas e congelar? As transformações de estado físico acontecem o tempo todo, na natureza, como veremos a seguir. Então, você já parou para pensar nisso? Alguém já falou isso para vocês? Vamos ver como é que isso acontece? O ciclo da água. A água circula na natureza e muda de estado físico. Os estados físicos nós já sabemos quais são, né? O sólido, líquido e gasoso. São esses três estados físicos. E essa água, né, ela vai circular na natureza, deixando de ser sólido, passando a ser líquido, deixando de ser líquido, passando a ser gasoso, e vice-versa, né? Deixando de ser líquido, vai sólido, deixando de sólido, vai líquido, trocando o tempo inteiro. Gente, é isso aí que a gente vai ver agora, é isso aí que acontece durante o ciclo da água. Então, nós vamos entender melhor. Vocês já ouviram falar em ciclo da água? Já, não é? Vocês sabem que ela fica sempre circulando em nosso planeta. A água não para, jamais. Ela vive, ela fica o tempo inteiro, não é vive não, né? Porque ela não é ser vivo, mas ela fica o tempo inteiro circulando, certo? Então, continuando aí. Ela passa pelos rios, pelos mares, pelo solo, pela atmosfera e pelo corpo dos seres vivos. É o ciclo da natureza, também chamado de ciclo hidrológico. Acompanhe pela figura aí abaixo as etapas dos caminhos da água no planeta. Olha aí, vamos tentar entender. Aqui está o ambiente, não é? Olha aí, a água descendo, sigam as setas. Onde tiver seta é a direção que a água está se movendo. A representação esquemática do ciclo da água. Observe as mudanças de estado que ocorrem nesse ciclo. Vamos lá. Aqui a água está no mar, não é? A água está no mar. Ela sobe. De que forma que ela sobe? Evaporando e após se condensando, não é? Logo após evaporar, ela se condensa. Quando ela se condensa, forma as nuvens e ela se precipita. Olha aí, precipitação, que é chuva, neve e granizo. Olha ela aqui seguindo. Foi para onde, gente? Lá para as montanhas. Olha aí a seta novamente. Precipitação, chuva, neve, granizo. Ah, mas não foi só a água do mar. A água do lago também foi. Ah, mas também das árvores, olha, também foi. Tudo isso evaporou. Aqui, gente, a água está descendo, né, descendo lá do ponto do cume das montanhas. Ela vai para os rios. Ela também é absorvida pelo solo, não é? Ela infiltra no solo. E para onde é que vai essa água que é absorvida pelo solo? Ela forma os lençóis subterrâneos de água. Então, observe que ela está sempre em movimento, descendo, subindo, vai estar sempre dessa forma. Vamos ver melhor aí no texto a explicação. Olha aí. Aos poucos, a água de oceanos, rios, lagos, pântanos e solos evapora e passa para a atmosfera. A água que as plantas retiram do solo também passa por mudanças de estado. Pelo processo da transpiração, ela sai pelas folhas da planta, na forma de vapor, e passa para a atmosfera. Quando a gente vê a plantinha lá no verão, né? No tempo quente, a plantinha fica toda murchinha.
E aí, para onde foi a água que tinha no corpo dela? Evaporou também, não é? Através da transpiração. O processo pelo qual a água da superfície terrestre evapora, juntamente com a passagem da água do estado de vapor pela transpiração, principalmente das plantas, é chamado evapotranspiração. Os animais também lançam água no ambiente pela respiração, que há vapor de água, né, no ar expirado, pela transpiração também, e pela urina e fezes. Quando o vapor de água se condensa na atmosfera, pode formar as nuvens ou a neblina, que são compostas de gotículas de água tão pequenas que as correntes de ar são suficientes para mantê-las flutuando. A chuva pode ocorrer quando muitas dessas pequenas gotas se agrupam e formam gotas maiores, que são mais pesadas e por isso caem. Parte da água da chuva cai nos rios, nos lagos e nos oceanos. Os rios levam a água para os oceanos. Outra parte se infiltra no solo e pode ser absorvida pelas plantas ou então chegar a uma camada mais profunda de rochas, que não deixa a água passar, formando os lençóis freáticos. Então, à medida que a água vai se infiltrando, chega no momento que ela não pode mais descer, né? Justamente porque encontra rochas. E aí ela forma os lençóis freáticos. Essa água subterrânea, por sua vez, percorre o subsolo, que é a camada abaixo do solo, e pode atingir rios, lagos e mares. Ela também pode aflorar naturalmente em alguns pontos da superfície do solo e formar as fontes ou nascentes de água, ou pode ser retirada dos poços escavados pelo ser humano. Vocês perceberam como a água se movimenta? Como ela não fica parada, ela circula o tempo inteiro? Repare que o calor do sol é essencial para o ciclo da água. É ele quem faz a água dos oceanos, dos rios e dos lagos evaporar. Então, gente, a energia do sol é fundamental, não é? Se não tiver energia do sol, não tem esse movimento da água, não tem como ela evaporar, certo? Olha aqui a imagem. Nós falamos agora, né, do poço, que são escavados pelo homem, olha aí, fontes ou nascentes, ou pode ser retirada dos poços escavados pelo homem. Quem não conhece, não é? A cisterna, não é? É bem comum na nossa região, cisterna. Principalmente na zona rural, não é? Nos povoados, quase todo mundo tem cisterna. E na zona urbana também muita gente tem, né? Mas com a água encanada, né, da Deso, que é a nossa distribuidora, aí diminui bastante essa quantidade de cisterna, não é? Fica um pouco complicado, todo mundo está cavando uma cisterna na cidade, não é, gente? Mas vamos lá, vamos dar o segmento. Economize água. Que tipo de pessoa é você? Né? Que tipo de pessoa é a sua família? Que tipo de comportamentos sobre a água, né? Com relação à água? Tem você, sua família, né? Seus amigos. Vocês acham que é importante economizar água? Precisa economizar água? Com tanta água, precisa economizar? Vamos ver o melhor essa história. Vocês lembram no início que nós falamos, né, que apesar da Terra ter mais água do que terra, quase toda a água da Terra está nos oceanos, né? E ela não serve para que a gente consuma. Ela é muito salgada, não é? Então não serve para a gente consumir, não serve para fazer nada com ela, além de tomar banho, né? Serve para a gente tomar banho, mas para utilizar de outras formas, não dá. Vamos lá. A água costuma ser chamada precioso líquido e todos nós devemos economizá-la. Em alguns locais, por exemplo, a água que escorre da pia ou da máquina de lavar roupas é aproveitada para abastecer os vasos sanitários
ou para lavar pisos. Esse tipo de coisa acontece na sua casa? A sua mãe, o seu pai, sua família economiza água, reutiliza água. Só depois de ser reutilizada, essa água vai para o esgoto. Veja algumas medidas que devemos adotar para evitar o desperdício desse bem essencial. Quais são as medidas? Consertar imediatamente os vazamentos de água. Tem uma torneira que está lá com problema, pingando o tempo inteiro. Vamos deixar ela lá assim? Não, não é? A gente precisa consertar a torneira ou trocar, não é? Mas o que não pode acontecer é ela ficar desperdiçando a água, não é? Então, uma torneira pingando pode desperdiçar mais de 40 litros de água por dia. E tem outra questão, né? Assim, como a gente paga água encanada, a água da DESO, a continha chega todo mês, né? Então, a gente vai deixar a água lá desperdiçando, a perda vai ser de duas maneiras. Uma em água, que está sendo desperdiçada, e a outra também no nosso bolso, né? Porque se a gente vai pagar pelo consumo da água, quanto mais água consumir, mais vem cara a fatura, não é? Então, se ela ficar lá pingando o tempo inteiro, vai desperdiçar, e eu vou estar pagando por uma água para jogar, né? Para ela estar sendo desperdiçada. Outra medida, não deixar a torneira aberta sem necessidade. Por exemplo, enquanto escovamos os dentes ou ensaboamos a louça. Então, se a gente está lá escovando os dentes, não tem necessidade da torneira estar aberta, não é? Assim a gente só vai estar jogando água fora. Ficar no banho somente o tempo necessário. Que tipo de pessoa é você? Vai tomar banho e deixa lá o chuveiro aberto? Um banho de chuveiro de 15 minutos gasta cerca de 250 litros de água. Se diminuirmos o tempo de banho para 5 minutos, o consumo cai para 80 litros. Além disso, podemos fechar o registro do chuveiro enquanto nos ensaboamos. Aí você vai economizar bastante. Manter a válvula de descarga regulada. É mais adequado que o vaso sanitário tenha uma caixa acoplada, porque esse tipo de caixa libera cerca de 6 litros de água a cada descarga, enquanto a válvula pode gastar 20 litros de uma vez. É aquele que aperta e fica lá sem limites, né? A água sai, enquanto a gente apertar, a água está saindo. Então, com a caixa, é mais econômico, não é? E aí a gente ainda vê também que as caixas geralmente vêm assim, com uma descarga menor, não é? Que só cai menos litros, e a outra que cai totalmente a água da caixa. Então, economiza bastante. Utilizar vassoura ou balde com água em vez de mangueira na lavagem de carros e na limpeza de calçadas. Os jardins e as plantas devem ser regados nos horários mais frescos do dia, pela manhã ou à noite, o que reduz a perda de água do solo por evaporação. Reduzir o consumo de bens desnecessários. A produção de roupas, calçados, eletrônicos e todos os demais bens consome muita água. Quando reduzimos o consumo de objetos de que não precisamos, ajudamos a reduzir o consumo de água. E então, que atitudes você tem adotado para evitar o desperdício de água? Aqui na imagem, olha, está o senhorzinho aí, não é? Varrendo a calçada. Usar a vassoura em vez de mangueira para limpar a calçada. Reduz bastante o consumo de água. Então, olha aí. Gente, vamos seguir para a nossa atividade? Ela está bem aqui pertinho, não é? Deu para entender, não é? Que falamos do ciclo, que a água está sempre em movimento, não é isso? A partir da energia do sol, não é? A partir da energia, o calor do sol consegue fazer essa água evaporar e ela vai se movendo o tempo inteiro, vai circulando em nosso planeta. Nós vamos fazer as questões das 7 a 10, olha aí, das 7 a 10. Vamos fazer aqui as 7 agora e as outras vocês farão sozinhos e tirarão dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então vamos lá, questão 7. Faça um resumo sobre o ciclo da água em que apareçam as palavras evapora, oceanos, plantas, infiltra, animais, rios, lagos, nuvens,
transpiração, solo, vapor de água, condensa, lençóis freáticos, chuva e atmosfera. Gente, para fazer esse resumo, vocês têm que utilizar todas essas palavras, tá bom? Agora vocês procurem ler aí no nosso livro, né? Voltar um pouquinho aí onde fala do ciclo da água, que é na página 60, onde tem a imagem, 60 e 61. E aí vocês formulem frases, né, que eu não vou poder formular aqui para vocês, mas vocês vão formular frases envolvendo essas palavras, né? Por exemplo, aí, ó, evapora, oceanos. O que eu poderia estar falando? A água dos oceanos, né, evapora. E aí vocês têm que envolver todas elas. Claro que é pessoal, certo? Então, cada um vai fazer o seu texto. Não vai ter texto idêntico para todo mundo, não. Cada um vai fazer o seu texto, né? Vocês vão usar todas essas palavras. Formula aí um parágrafo, formula outro, né? Vão juntando aí as palavras para que tenham sentido. Não vão só colocando de qualquer forma, não. Tem que ter sentido. Então, releiam, observem a figura. Inclusive, aí na questão 8 já tem a figura do ciclo. Então, observem, procurem utilizar cada uma delas, mas é para dar sentido ao texto, tá bom? Espero que tenham compreendido. Gente, na questão 8, olha aqui, questão 8. A figura abaixo mostra o ciclo da água. No caderno, escreva os fenômenos indicados pelos números. Olha aí. Como é de 7 a 10, eu vou responder com vocês a 7ª e a 8ª, tá bom? E a 9ª e a 10ª, vocês respondem com o professor, tá certo? Então, vamos escrever, vamos explicar quais são os nomes desses fenômenos aí. Vamos começar pelo número 1. A água está subindo. Como é que ela sobe? Em forma de vapor, né? A partir da energia do sol, do calor do sol, então ela evapora. A resposta do número 1 vai ser evaporação, não é? Então, no número 1, vocês escrevem evaporação. E o segundo vai ser o quê? Olha, agora é das plantas. Qual o nome do processo que se dá através das plantas, que ela transpira e ela evapora ao mesmo tempo? Vai ser o quê? Quando ela libera a água, né? Do corpo dela, da planta. Transpiração. Vocês podem responder aí. O número 2, transpiração. Já no número 3, então o vapor subiu, encontrou temperaturas mais baixas, né? Se condensou, olha aí, formou as nuvens, se condensou. Então, a terceira vai ser condensação. Podem responder o terceiro, condensação. Mas aí, o que foi que aconteceu quando ela se condensou? Se precipitou, caiu em forma de chuva, né? A água no estado líquido. Percebeu o movimento aí da água, né? Circulando. Esse é o ciclo da água na natureza. Então, no número 4 vai ser o quê? Precipitação. É chuva. Então, respondido. 1, evaporação. O 2, transpiração. O 3, condensação. E o 4, precipitação. Então, estamos respondidos. 9 e 10, vocês vão responder. 9. A água da chuva que hoje está nas enchentes pode um dia ser retirada de um poço? E por quê? O que é que vocês acham? A partir do que vocês viram agora, a mesma água, ela circula. Então, pode acontecer isso? A 10ª. De quais formas a água que bebemos ou ingerimos com o alimento é devolvida ao ambiente? Então, de que maneira nós tiramos água do nosso corpo? Certo? Então, tá facinho, não tá? Muito bem. Então, encerramos aqui a nossa última aula semanal de ciências. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Tchau!